Boa tarde, queridos amigos. Hoje com o microfone, porque a voz não está ajudando, né? Todo mundo está ouvindo? Tranquilo? Então tá bom. É sempre uma alegria estar aqui. E diz que o pensamento oriental, que hoje eu vou usar vários, fala que quem serve é que deve agradecer. Quem está trabalhando é que tem que agradecer pela oportunidade de estar fazendo. Então, agradeço profundamente por vocês estarem aqui, nos ouvindo, né, Tânia? Nos ouvindo, na verdade, trocando experiências. E hoje o nosso tema, como vocês perceberam, é um tema que não é uma afirmativa, e sim uma pergunta. Como lidar com o estresse? E por que não é uma afirmativa? Porque se tivesse a fórmula mágica, minha nora já veio assim doidinha. Qual é a fórmula mágica? Então não tem, né? Se tivesse a fórmula mágica, que beleza seria, né? Ou seria sem graça também, né? E eu estava pensando qual tema que eu ia dar a palestra. Normalmente eu tenho intuições bem antes, às vezes eu escrevo 3, 4 intuições. E nada, não vinha nada na minha cabeça. Quando isso acontece, eu tenho uma tática, saio para caminhar. Vou caminhando e o tema vem. Gente, eu já tinha andado 2 horas, os pés já não estavam aguentando. Faltavam uns 20 minutos para chegar em casa e nada. Falei, ô Jesus, o que eu faço da minha vida sem nenhuma inspiração? E eu indo assim por uma rua, acho que a Bela Vista ali, cruza com a Municipal lá em cima. E eu via lá na Municipal que estava acontecendo alguma coisa, e eu indo naquele caminho, e de repente eu vi 2 homens numa discussão de trânsito. Pelo que eu olhei lá, gente, era uma coisa tão boba, tão, sabe, que você fala assim, meu Deus, é sério que estão discutindo por causa disso, né, de estar, ai, você estacionou seu carro muito perto do meu, sabe, uma coisa assim. E eu olhando e indo, né, em direção a eles, depois eu ia virar, e aí eu escutei uma voz que disse, pequenos infartos. E essas vozes mais sábias geralmente só falam coisas curtinhas e passam uma intuição. Não é assim, um espírito baixo que nem eu, que precisa ficar falando um monte de coisa, sabe? Diz que quanto mais a gente fala, menos evolução nós temos, né? Então a minha evolução é bem ruinzinha mesmo, porque eu falo muito. Espíritos mais evoluídos não precisam de muitas palavras. Então, quando ele disse pequenos infartos, ao mesmo tempo ele me mostrou, ali as pessoas vão tendo, nós no dia a dia, nessas pequenas coisas, vamos acumulando pequenos infartos, pequenas doencinhas, que uma hora pode virar um grande infarto, um grande AVC, um câncer, um problema maior. E eu disse, nossa, é mesmo? E aí ele disse, igual com você, né? 3 dias antes eu fiquei bastante doente, muito doente mesmo. E nesse dia que eu fiquei muito doente, eu falei, gente, o que está acontecendo comigo? Aquele sintoma clássico da ansiedade, coração batendo, alguém parece estar pegando no pescoço da gente, sacudindo. E aí eu disse, Sônia, é só ansiedade, acalma, calma, calma. E não foi fácil, tá? Eu estava tão ruim que eu não conseguia nada, parava no meu estômago, não conseguia fazer nada além de ficar deitada. Eu passei o dia deitada. E eu disse, por que eu estou ansiosa? Porque quando nós queremos descobrir as coisas, nós não podemos ficar no superficial. Nós temos que aprender a sair do superficial. Se a gente aceita tudo que a gente vê na TV, a gente está no superficial. Se a gente começa a olhar a vida da gente e só vê os fatos que estão acontecendo, a gente só está no superficial. Precisamos ir mais fundo. E quando eu comecei a pensar, tá, por que eu estou ansiosa? Ah, porque eu tive vários estresses. Vários estresses em questão de um mês e pouco. E aí eu disse, tá, e quais foram esses estresses? Vamos dar nomes para os estresses, né? E aí eu comecei a ver todos os estresses. E mais para frente eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Então, quando eu vi aquela discussão de trânsito e ele me mostrando
o que tinha acontecido comigo, eu falei, esse é o tema. Como lidar com o estresse? E aí, né, a gente vai lá atrás do Dr. Google, a nossa IA, e eu peguei sobre o estresse, fiz um resumo. Quem tiver curiosidade, vai lá na IA, tem várias coisas. Estresse é a resposta do corpo para uma situação percebida como perigosa ou desafiadora. Resposta do corpo para uma situação perigosa ou desafiadora. Nos prepara para a luta ou fuga. Vocês sabem disso, né? Isso, o nosso corpo foi preparado para isso. Quando temos uma situação, problema, vamos dizer assim, a adrenalina é liberada, cortisol é liberado justamente para termos uma reação. Precisamos reagir. Às vezes a nossa reação é ir para cima e às vezes é fugir. Luta ou fuga. Liberando então adrenalina, cortisol e outros hormônios que provocam respiração ofegante, taquicardia, ansiedade, irritação e etc. Acho que eu não sou a única que já senti isso na vida, né? Acho que todo mundo já passou por algum momento assim. Pode ser agudo, algo momentâneo, e pode ser crônico, quando aquilo está mal gerenciado e vai acumulando. Como diz o espírito, pequenos estresses, pequenos infartos que uma hora pode virar um grande infarto. Infarto foi simplesmente um nome que ele usou para generalizar. Então, olhando isso aqui, está dizendo, estresse é a resposta para uma situação percebida. Então, as situações causam estresse em nós? Sim. Nós vamos mais fundo, então. As situações causam estresse. Mas podemos passar, todos nós, por uma mesma situação e cada um reagir de uma forma diferente? Sim. Podemos estar, eu e a Tânia, num carro, sofrermos um acidente e uma ficar mega traumatizada e a outra nem tanto? Sim. Por quê? Por que que as reações são diferentes? Aí tem a ver com emoções, sentimentos. Como nós lidamos com as nossas emoções e sentimentos? Gente, hoje eu vou parar várias vezes para tomar água porque a garganta tá seca, tá? A crise de sinusite me pegou. O Kardec tem uma frase que ele diz assim, as emoções são como um cavalo, muito úteis quando domado e muito perigoso quando doma. Um cavalo não pode domar o dono. As nossas emoções não podem nos domar. Nós precisamos domar nossas emoções. Mas, aí é uma reflexão íntima de cada um. Eu posso falar de mim. Eu não tenho controle total sobre as minhas emoções. Eu não tenho. Já melhorei bastante. A partir do momento que eu comecei a perceber isso e me esforçar, eu comecei a melhorar. Mas eu não tenho um controle total sobre as minhas emoções. E nós aqui no Oriente, nós temos um hábito de dividir emoções e sentimentos entre bons e ruins, não é assim? Vamos lá. Falem para mim sentimentos, emoções ruins. Opa, horarinho do sono depois do almoço. Desculpa? Coloca nome na emoção. Coloca nome. Tristeza, ódio, medo, raiva, inveja. E emoções boas? Tá difícil emoção boa, hein? Alegria? Alegria? Olha, tá ruim aí. O painel aqui tá ruim, hein? Nós orientais temos o hábito de dividir as emoções em boas e ruins. Os ocidentais não aceitam isso. Nós orientais, ocidentais, desculpa, desculpa, acho que eu confundi também lá atrás. Nós ocidentais temos o hábito de dividir emoções em boas e ruins.
Os orientais não fazem isso. Eles falam que não existe emoção boa ou ruim. O que existe são emoções mal trabalhadas. E se formos ver o que o Kardec falou, ele disse exatamente isso. As emoções, os sentimentos são como um cavalo, tem que ser domado. Mas Sônia, você está dizendo que a raiva é um sentimento que pode ser bom? Opa! Às vezes é naquele momento de raiva que você toma uma atitude de sair da mesmice. E eu não estou falando da raiva desequilibrada que você se volta contra outra pessoa. Entendem o ponto de equilíbrio? Olha o ponto de equilíbrio. Quando você não tem raiva, não tem nada, tá tudo zen, ótimo. Não toma atitude, exatamente. Exatamente. Vamos pensar numa coisa. Aquele dia gostoso, olha aqui, hoje eu tô romântica, hein? Vou falar um monte de coisa romântica aqui. Aquele dia gostoso, vamos imaginar, talvez nunca aconteceu, mas a gente pode trabalhar na imaginação. Aquele dia gostoso, fresquinho de sol, a gente junta a família, faz um piquenique, tá todo mundo, os filhos, as crianças, tudo ali brincando. Não é delicioso? Maravilhoso. O que nós aprendemos nesse momento? Sermos gratos a Deus? É um aprendizado? Sim. Mas o que isso me impulsiona? Quando nós estamos passando por uma situação de estresse, Vladimir falou, ficar desempregado, uma situação de estresse. O cara está lá desempregado, ele não vai ter que se sacudir? Porque ele tem conta para pagar. Vai ter que correr atrás. E às vezes vai exigir dele um esforço que ele não estava tendo antes. E eu estou falando isso na terceira pessoa, mas eu posso colocar isso para mim, isso está acontecendo na minha vida atualmente. Tenho que me sacudir. É nesses momentos que nós crescemos, nos momentos dados como ruins. A inveja é péssima, Sônia. Inveja é péssima? Vamos no ponto de equilíbrio. Eu olho para a vida de uma pessoa e falo, nossa, eu admiro tanto aquela pessoa, eu quero muito seguir esse caminho, eu quero muito ser parecido com aquela pessoa. Isso é uma inveja em equilíbrio? Ah, Sônia, mas é um desejo, que seja. Eu desejo ser um espírito superior como Jesus? Agora, o que eu não posso é querer o que o outro tem. Eu quero a vida daquela pessoa. Eu quero o casamento daquela pessoa, eu quero os bens, o patrimônio daquela pessoa. Isso é desequilíbrio. E olha, até essa questão de admiração e desejo me fez lembrar das pessoas que têm aquele fã-clube, né? Aqueles fãs desesperados. Olha o que aconteceu com John Lennon. Quem matou John Lennon? Foi um fã. Quantos artistas têm que andar com segurança porque os fãs ameaçam? Eles acham que é amor, na verdade é posse, vão para cima. Olha o sentimento bom, desequilibrado. O amor, quando ele se torna posse, ele é um perigo. Então, os sentimentos, eles têm que estar sempre em equilíbrio. Alegria, simpatia. Sabe aquela pessoa muito simpática? Muito simpática? Dá um medo, não dá? Eu tenho medo de gente muito simpática. Uma coisa é uma pessoa ser bacana, ser simpática, mas aquela pessoa simpática 24 horas, gente, nem o nosso cachorrinho, nossos gatinhos não são assim. Aquela pessoa muito alegre que chega chegando, falando alto. Aí quando você vai ver, é uma pessoa extremamente manipuladora. Ela já tem esse jeito dela, não é por muita alegria. E lembrando que o excesso de alegria é euforia. Euforia é o contrário do quê? Da depressão. Os dois polos se comunicam. O universo é feito de dualidades, nós falamos aqui outro dia. Dia e noite, claro e escuro, calor e frio. E o que é ruim e o que é bom? Os extremos são ruins para nós. Os extremos são ruins. Mas é necessário que haja noite. Imagina só a gente viver naqueles países lá do norte, do norte lá do planeta, que tem 6 meses de noite.
Depois fica 6 meses de dia, sol da meia-noite, sol 1h da manhã. Nós não estamos adaptados a isso. E eles também têm problema, tanto que o índice de suicídio lá é muito grande nesses lugares. Porque o equilíbrio é importante. A natureza tem equilíbrio. A natureza foi feita em equilíbrio, né? Então, os extremos são problemáticos. E aí, quando nós estamos falando de estresse, nós estamos então falando não de situações como parece, e sim de como nós gerenciamos a emoção perante a situação. Então, eu dei o exemplo, eu e a Tânia estamos no carro e sofremos um acidente. E talvez a gente nem se machuque. E uma fica extremamente com trauma disso. E a outra diga, calma, tá tudo bem. Mas por quê? Porque uma está gerenciando melhor aquela emoção. Ou porque já tem coisas ali na mente acumulada há muito tempo. Porque quando nós falamos assim, o copo d'água transbordou. A pergunta é, o que fez um copo de água transbordar? A última gota? O que fez um copo de água transbordar? Encheu demais, mas foi a última gota? Sim. E a primeira? E a 10ª? Um oceano é feito de quê? De gotas. Um oceano é feito de gotas. Então, o que transborda é um conjunto de coisas, não é uma coisa. E aí, quando eu parei para pensar sobre por que eu estava com estresse, eu vi esse conjunto de coisas. E quando nós falamos em estresse, nós pensamos em sentimentos bons ou ruins vindos do estresse? Em geral, ruins. Sentimentos bons podem gerar estresse? Sim. Não? Vamos lá. Como eu estou romântica, vamos lá. Temos um casal super feliz, vai casar, tá tudo feliz. E olha, como eu estou muito boazinha hoje, além de romântica, eu estou boazinha, eles não têm problemas financeiros, tá bom? Ó, que beleza. E eles querem fazer uma bela de uma festa, querem construir a casa, tá tudo indo certo. Não vai ter nenhum contratempo. Construir uma casa sem contratempo é difícil, né? Não vai ter nenhum contratempo. O pedreiro vai fazer tudo em dia, o pintor vai fazer em dia, vixe, né? Mas ó, eu tô no mundo romântico, você tá vendo, né? Tudo tá certinho, o vestido da noiva não vai dar problema, a roupa do noivo, a festa, não vai dar problema, nada. Ainda assim vai gerar estresse nesse casal? Sim ou não? Vai, por quê? Tem que escolher, não, mas tudo dando certo. Eu tenho que escolher, eu tenho que conversar com o arquiteto, eu tenho que escolher como que vai ser o material, eu tenho que escolher a cor, a engenheira aqui já está olhando para tudo. Eu tenho que ver a cor, eu tenho que ver... Essas coisas parecem pequenas, né? Na festa, vamos escolher qual comida vai ser. Parece pequeno tudo isso, mas geram pequenos estresses. Por quê? Tirou da rotina o casal, não tirou? Exato. Exato. E não foi um estresse bom? Eles não estão felizes? É um novo começo de vida, eles estão felizes? Então existem estresses bons? Mas vamos voltar agora aqui para o nosso dia a dia. No meio de coisas boas, pode acontecer contratempos. Eu estou reformando minha casa, estou com dinheiro, mas o pedreiro atrasou porque atrasaram para entregar o material, nem foi culpa dele. O pintor atrasou porque choveu, não parou de chover. Como que ele vai pintar a casa? Né? Então, a gente vai lidando com o estresse todos os dias. Sim ou não? Tem como fugir disso? Não tem como fugir disso. E aí a questão é, como nós vamos lidar com isso? Como nós olhamos para isso? Então, quando eu olhei para tudo que me gerou estresse e que ainda reflete até hoje, essa sinusite ainda é reflexo desses estresses, por quê? As coisas começam no mental e afetam o físico. O físico é afetado.
Não tem como fugir disso, principalmente quando se acumula. E tem aquelas pessoas que nunca ficam doentes, né? Essas, em geral, a hora que fica de uma vez, porque acumulou tanto. E aí eu parei para pensar, o que está me gerando estresse naquele momento que eu estava ali acamada? O que me gerou estresse? E várias coisas aconteceram. E eu pensei, se eu estivesse contando para alguém o que me gerou estresse, a pessoa ia dizer para mim, mas Sônia, isso aí foi bom. Mas Sônia, isso aqui foi ótimo. Mas Sônia, então, eu estou começando uma nova fase no meu trabalho. Gera estresse ou não gera um novo trabalho, gente? Por mais que você goste do que você faça, não gera um estresse? E a gente tinha um documento do meu pai que precisava fazer. Como meu pai tem 89 anos, precisa os filhos estarem envolvidos. E foi ali, olha, e conseguimos. Mas no dia precisava assinar esse documento lá do interior. Ai, gente, que facilidade hoje. Não precisamos pegar o carro nenhum dia para ir para o interior. Nenhum dia. Tudo se faz hoje via internet, cartório para cartório. E aí, como meu pai tem 89 anos, esse documento precisava ser assinado digitalmente com o meu pai no vídeo. Eles faziam perguntas do tipo, é sua vontade fazer isso, né? Eles querem ver o grau de lucidez, se ele não está sendo obrigado a assinar aquele documento, enfim. O dia marcado para assinar o documento, fui na casa do meu pai para ajudar o meu pai. A minha internet pegou? Não. A internet do meu pai pegou? Não. O desespero pegou? Sim. Gente, eu não conseguia fazer ligação, eu tremia tanto que eu não conseguia fazer ligação. E aí eu vendo meu pai nervoso, tremendo também, e aí eu falava, calma pai, como que ele vai estar calmo se eu estava nervosa, né? Aí consegui falar com meu irmão falou, pega o pai e vai no cartório de Santo André. Eu lá sabia onde era o cartório de Santo André, catei o pai, fui para o cartório de Santo André. E nossa, que gente maravilhosa. O pessoal do cartório do interior teve paciência, aguardou. O pessoal do cartório de Santo André ajudou. Levamos 2 horas para resolver, mas resolvemos. Fim do dia, eu conseguia comer? Não. Fui escovar os dentes e percebi que eu tinha machucado a minha gengiva por dentro. Eu mordi todinha a minha gengiva. Ficou em sangue vivo. Olha o que a gente faz no momento de estresse sem perceber. Então isso foi uma das coisas. Foi ótimo, assinou o documento, deu tudo certo. Mas a minha mente lembrou do que deu certo ou a minha mente lembrou só do contratempo? No meu trabalho, a minha mente está lembrando do que dá certo ou ela está lembrando do contratempo? E várias coisas que foram acontecendo. E aí o corpo foi acumulando. E estou eu aqui, né? Para estar hoje aqui, tomando cortisona, 3 horas da manhã botando acupuntura no meu rosto, 6 horas da manhã botando de novo acupuntura. Cheguei a dar até injeção de ozônio, doeu, viu? Doeu. Mas eu tinha que estar aqui. É o meu trabalho, eu tinha que estar aqui. E tinha que dividir isso com vocês, porque o que nós fazemos nessa vida é uma troca de experiência. Porque o que serve para mim pode não servir para ninguém. Mas alguma coisa, alguém pode dizer, é verdade. Verdade, né? Eu estou olhando só o lado ruim, por que eu não estou olhando o lado bom? E por que nós temos contratempos? Faz parte. Por que faz parte? Por que é relativo? Oh, minha mãe, quando eu era pequena, falava que eu era a dona dos porquês. A rainha dos porquês. Por quê? Exato. São os contratempos que tiram a gente da inércia. Quando que o planeta Terra mais evoluiu? Foram nos tempos de paz ou nos tempos de guerra? Foram nos tempos tranquilos ou nos tempos das fomes? Por que que hoje nós temos muito menos problema com fome como tínhamos antigamente? Porque se exigiu
do ser humano novas atitudes, novos movimentos. E é assim conosco também na nossa vida. Exige isso de nós. Vamos lembrar aquilo que sempre falamos. Nós estamos aqui num mundo de provas e expiações. Expiações, coisas do passado que temos que expiar. E eu digo que a maioria de nós passamos muito mais por provas do que por expiações. E o que são as provas? Aquilo que vai fazer você evoluir. Nós até comentamos do joguinho de videogame outro dia. Estamos lá jogando joguinho de videogame. Como se eu soubesse jogar, né? Não sei jogar nem Mario Bros. Outro dia estava o Pac-Man lá no Google, eu fui brincar, mas nossa, não sei nem fazer isso aqui, aquele da minhoquinha, não sei nem fazer. Mas estamos lá, primeira fase. A primeira fase é tranquila? Tranquila, né? E a segunda fase? Aí passamos a primeira fase, estamos todos felizes. Segunda fase? Começa a dificultar. Aí vamos passando para a terceira fase. As dificuldades abaixam ou aumentam? Aumentam. Por quê? Porque se você quer ser um bom jogador, você tem que provar que você é um bom jogador. Exato, desafio. Você tem que chegar e vou conseguir lutar por aqui. Exatamente, lutar por isso. A nossa evolução vem de graça, gente? Deus dá alguma coisa de graça? Aquele domingo de sol com a família não é só um momento de descanso? O momento do aprendizado é aqui. Por que as crianças na escola, a professora dá problemas para a criança resolver? Porque ela odeia as crianças? Ou porque está desafiando a mente? E vamos pensar em nós, com os nossos filhos, nossos netos. Exatamente. Vamos pensar aqueles joguinhos antigos. Já viram aquele pega-varetas, que você joga as varetas assim? E tem que ir tirando, um tira, outro tira. Quem movimentar uma vareta ali, perdeu o jogo. Não é assim? Quantas estratégias a nossa mente teve que fazer para poder tirar aquelas varetas? Quantas estratégias? Caminhos. Um jogo de dominó. Quantas estratégias tem ali? Parece uma bobagem, né? Quem joga xadrez, então, né? O povo do xadrez aí. Caminhos, estratégias. Diz que o xadrez tem N combinações, né? O xadrez é um jogo muito de inteligência mesmo. Muito estratégico e inteligência. Então, a vida nos oferece estratégias. Aquilo que a gente está enxergando como que horrível, são estratégias. Tem gente que quer falar, minha amiga é um jogo de xadrez. Tem gente que já vou falar. Os enxadrezistas. E quem se dá melhor na vida? Quem tem estratégias ou quem tem muito dinheiro? Estratégia. Dinheiro é bom, hein? Dinheiro é bom. Exatamente, bom, mas você pode perder. Vamos pensar aí, ó. Famílias tradicionais. Eu não costumo citar, mas vou citar. Vamos citar aí os Matarazzo. O cara chegou lá da Itália, povereto, pobretão, sem nada, uma mão na frente e outra atrás, construiu um império. Não foi? Acho que era Francesco Matarazzo, era isso? Francesco. Conde, porque o cara veio com, literalmente, sem nada, sem falar a língua. Gente, imagina só o desafio de morar num país estranho, cultura estranha, sem falar a língua, e o cara fez aquele império. Cadê? Cadê o império, Matarazzo? Cadê? Ele tinha estratégia. Os herdeiros ainda têm dinheiro? Com certeza têm dinheiro. Mas cadê a estratégia? Eu pego todo o dinheiro, eu estou riquíssima, estou cheia de dinheiro, estou cheia de ouro, e vou parar numa ilha deserta. Se eu não tiver estratégia, eu vou sobreviver? Não
Não vou sobreviver. O que vale na vida é estratégia. E é isso que Deus faz conosco. Deus, através dessas provas, está nos mostrando, olha a estratégia. E é fácil enxergar o que Deus quer nos mostrar? É fácil? Ah, esse é um cara privilegiado, né? Ele enxerga tudo, coisa boa. Quando eu crescer, quero ser igual ele, hein? Para mim não é fácil, não. Muitas vezes eu falo, gente, o que é fácil saber qual é, mas difícil é você conseguir o caminho, o que fazer. Mas às vezes, no meio do furacão, nós conseguimos ver a saída? É difícil, não é? Você está ali, ó, no meio do rodamuinho. É fácil conseguir ver a saída? É a hora que a gente tem que baixar a cabeça, dobrar o joelho, esquecer o ego. Esquecer o ego é a hora que você dobra o joelho no chão. E você diz, Deus, eu preciso de ajuda. Mas dizer do fundo do coração, porque, gente, a Tânia fez uma bela entrada aqui para nós, falando do Emmanuel. Ela disse um puxão de orelha, mas é sempre o que nós precisamos, do puxão de orelha. Né? A Tânia fez uma bela de uma entrada. Mas palavras se jogam ao vento. O que vale são atitudes. Eu falar, como que Jesus disse? Meu Deus, e tá só falando ali para fazer bonito, não vale nada. Seja humilde, dobre o joelho. Deus, o que você quer de mim? O que eu não estou conseguindo enxergar, porque às vezes é difícil. O que eu não estou conseguindo ouvir. O que eu vou aprender com isso? Esse é o ponto. Como nós vamos lidar com o estresse? Aprendendo a ouvir Deus. Aprendendo que mesmo que na hora eu fique com raiva, mesmo que na hora eu faça algo que traga uma energia negativa para mim, depois eu respiro e falo, calma. O que eu estou aprendendo com isso? O que eu vou aprender? E às vezes a resposta não vem na hora. Eu tive o privilégio de ter um professor de espiritismo que foi amigo pessoal do Chico, do Herculano. E ele participava muito de reuniões de materialização. Eu nunca vi uma reunião de materialização, graças a Deus. Tenho medo de espírito. Nunca vi, mas já tive alguns processos que aconteceram aí e tal. Mas reunião de materialização não. E antigamente tinha muita, né, Vladimir? Tinha muitas reuniões de materialização. E como vocês sabem, o espiritismo está mudando as características. Porque já não precisa provar mais nada. Quem não quer acreditar, não vai acreditar e pronto, não tem o que fazer. Né? Então o espiritismo já não precisa mais daquelas provas contundentes. Ele disse que um dia ele estava na reunião de materialização e o pai dele se materializou. E do abdômen do pai dele saía a luz. E naquele momento que ele viu o pai, ele se emocionou por ver o pai e ao mesmo tempo por lembrar todo o sofrimento, que diz que o pai dele sofreu muito para morrer. O pai dele teve um câncer de intestino, mas diz que foi assim um sofrimento terrível. Ainda mais década de 60, sei lá, 70, que o pai morreu, tinha menos recurso do que hoje, né? E aí o pai, lendo os pensamentos dele, disse para ele, meu filho, eu vou te contar a minha história. Quando eu cheguei do lado de lá, eu cheguei muito ruim, muito doente, com muitas dores. Eu realmente sofri muito aqui na Terra. Sofri demais. E quando eu cheguei lá, eu estava num estado deplorável. E aos poucos eu fui me melhorando. E quando eu me melhorei, me contaram por que eu passei por tudo isso. Porque em outras vidas, eu matava pessoas. Mas eu não me conformava só em matar. Eu gostava de abrir a barriga das pessoas. Eu gostava de ver sair para fora. E aí, nesta vida, antes de reencarnar, eu fiz um combinado no plano espiritual que eu passaria por tudo isso
para poder limpar um pouco do que aconteceu no passado. E aí, de repente, ele estava lá materializado com luz. Aquele lugar enegrecido dele ganhou luz. Na nossa pouca visão, o filho só lembrava do quê? Do sofrimento do pai, não era? A nossa visão é muito pequena. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que diz que não consegue esquecer o passado. Não consegue esquecer o passado. Isso é muito triste. Porque quando nós dirigimos um carro, se a gente parar de olhar para frente, só olhar para trás, vai dar bom ou vai dar ruim? Vai dar ruim. A gente precisa olhar para trás quando está dirigindo? Claro, a gente precisa ver. O passado é importantíssimo na nossa vida, para sabermos, olha, aqui é melhor não pisar, aqui é perigoso, aqui é perigoso. E só para isso, é só para olhar para o retrovisor e olhar para frente, e ver as coisas que tem em frente. E essa pessoa não consegue se libertar da morte da mãe. E as irmãs, por mais tristes que ficaram, sentem a falta da mãe, as irmãs já trabalharam isso, mas ela não. Então, são coisas pessoais. Quem vai achar essa resposta para ela? Ela mesma. Mas é através de ficar chorando ou através do esforço? Porque quando nós temos um problema, eu sempre digo assim, quando temos um problema, nós até temos o direito de sentar um pouquinho na sarjeta e chorar. De vez em quando é bom sentar um pouquinho na sarjeta e chorar. Né? Limpa a alma, né? Mas adianta ficar sentado na sarjeta chorando? O mundo vai fazer o quê com você? Deus vai fazer o quê? Vai te empurrar. Quem não vai pelo amor, vai pela dor. E se não for pela dor, vai pela dor extrema. Mas vai. Sabe por quê? Porque Deus tem pressa. Deus está dizendo, eu quero vocês aqui pertinho de mim. Deus é o sol, a estrela maior. Os planetas que estão ao redor do sol têm o calor do sol. Quanto mais longe, mais gelado. Quem se afasta de nós é Deus ou nós que nos afastamos de Deus? Impossível Deus se afastar de nós. Sabe por quê? Porque nós somos parte dele. É impossível. Ele nos criou sabendo o que ele está fazendo. Às vezes nós tratamos Deus como se fosse a inteligência igual a nossa, limitadíssima, né? Não temos nem como dizer. Mas vamos pensar numa pequena lógica dentro do que nós conhecemos aqui. Se Deus é todo soberano, é todo poder, Ele criou a gente sem saber o que estava fazendo? Sim ou não? Deus não sabia o que Ele estava fazendo? Claro que Ele sabia. Nós somos parte dele, sim ou não? Se nós temos o código genético dos nossos pais, como que a gente não tem o código genético de Deus? Então, quem se afasta de Deus somos nós. Ele nunca se afastou de nós. Então, cabe a nós o esforço de nos encontrarmos com Deus. Porque ninguém vai se curar simplesmente dizendo, ai, preciso de cura. Simplesmente tomando um remedinho. Eu precisei tomar remédio. Nós precisamos muitas vezes tomar remédio, porque estamos no plano físico. Mas é o remédio da depressão que cura a depressão? É o esforço da pessoa? Sim. Com certeza. É o remédio do câncer que cura o câncer? Pode ser. Mas se a pessoa não mudar o estilo de vida, não mudar o jeito de ser... Exatamente, o físico é necessário ser equilibrado. Estamos no mundo físico. Mas vamos sempre lembrar, as doenças começam na alma. Nosso espírito, em primeiro lugar, fica doente.
pessoal da medicina tradicional aí oriental falava isso já há 5.000 anos. Nossos pensamentos em primeiro lugar, nossa alma, nosso espírito fica doente. Nós pegamos um homem feito São Paulo, né? Um homem que a hora que ele se determinou a trabalhar ali na causa e sofreu muito, foi apedrejado, foi preso, sofreu muito, mas em algum momento ele desistiu do trabalho dele? Não. Ele perseverou, ele estava ali, ele lutou por aquilo. O que resta a nós é lutarmos pelo que precisamos. Não importa quantos anos nós temos. Não importa, mas eu já estou no fim da vida. Não existe fim da vida. Existe fim da vida, gente? Deus nos fez com prazo de validade para acabar? Não. Podemos trocar a nossa roupite, aí vamos. E, gente, vamos combinar? Graças a Deus, né, que acaba o corpo físico. Graças a Deus, porque a evolução também é material. Nós estamos aqui com um corpo super grosseiro, sujeito a doenças, sujeito a um monte de coisa aí, cada doença horrível que a gente ouve. Hoje estava na feira uma criancinha que devia ter uns 7 anos numa cadeira de rodas, sabe? Você fala, gente, né? Então assim, graças a Deus que a evolução vai fazer também evoluir o nosso corpo material. E nós não vamos precisar mais estar sujeitos a isso. Mas esse esforço é de quem? Para não estarmos mais sujeitos a isso. De cada um de nós. Esses dias eu vi não sei se vocês já viram, tem uns rios aí, essas piadinhas pequenininhas. É um pessoal espírita que está fazendo. Tem um cara meio gordinho, outro que ele se veste todo de preto, assim, ele põe uma malha preta e fala que é o obsessor, já viu, Tânia? Eles são muito engraçados, né? Eles fazem, acho que, stand-up. Amigos da Luz, eles fazem stand-up também, né? Eles são muito engraçados. Aí eu vi essa semana, foi muito legal. Aí tava lá o cara todo assim, aí ele olhou e falou, mas obsessor, você tá de novo aqui atrás de mim, né? E o obsessor, tô aqui. Aí ele falou, mas, bom, eu tô indo no centro espírita. Eu estou fazendo caridade, o que você está me seguindo tanto? Aí o obsessor falou para ele, e os seus pensamentos? Aí ele fez, aí você me pegou, né? Porque, gente, você vai lá, você vem aqui no centro, você trabalha, você faz caridade, mas os pensamentos não mudaram? O que mudou? Tem que ter conexão com a espiritualidade também, né? Tem que ter conexão, tudo que você faz tem que ter conexão. Sim. E esforço dói? Se não doesse, não chamava esforço, né? Moleza que é bom, né? Mas esforço dói. Mas é isso. É esse o segredo. Não vai ter pílula que vai te ajudar. Ela vai ajudar o teu corpo físico. Mas e o espírito? E se essa moça, eu disse para ela, se você não resolver isso nessa vida, você vai arrastar para outra. E vai saber de quantas você já está arrastando. A facilidade de conversar com os espíritas é essa, né? De dizer, olha, isso perdura. Acho que dá tempo de eu contar uma historinha aqui. Eu dava aula de espiritismo, me veio na cabeça. Eu dava aula de espiritismo muitos anos. E aí um dia numa aula, né? Eu tinha uma aluna lá, ela era bem mais velha do que eu na época, e ela chegava, sentava, ela mal cumprimentava os colegas, ela dava aquele bom dia assim com a cabeça, e ela chegava no último momento para pegar a cadeira perto da porta, e ela era a primeira a ir embora, sabe? Fazia de novo aquelezinho, então ela era bem quietinha, né? Bem quietinha, assim, não queria muito papo. Aí um dia eu peguei e falei assim, era sobre casamento, eu falei, olha, quem não tiver bem arranjado no casamento, mas está arrastando o casamento, só com essa ideia que as pessoas falam assim, leva até o fim para você não voltar com a pessoa na outra vida, não tem essa história? Leva até o fim, aguenta o tranco aí, para você não ter que aguentar a pessoa na outra vida, né? Eu falei, quem tiver esse pensamento, eu tenho uma notícia ruim para dar, vai vir com a mesma pessoa. Gente, a mulher bateu a mão.
Como assim? Na primeira vez que eu vi a mulher manifestando, você está dizendo que eu vou vir no mesmo casamento? Eu falei, vixe Maria. Eu falei, olha, o que eu estou dizendo é, não basta você tolerar, você tem que aprender a se conectar com a pessoa. Qual é a necessidade que a pessoa tem? Senão, como diz Kardec, quando está muito, muito difícil, é melhor separar, que aí você liberta o outro também. Você se liberta, liberta o outro. E depois, mais tarde, se reajusta, porque às vezes a gente entra num conflito tão grande que é melhor virar um pouquinho as costas, respirar fundo. É quando sai a morte, as coisas ficam também. Exatamente. Eu não sei se vocês conhecem Jordan Peterson, e ele fala que ele é um psiquiatra famoso aí, e ele fala que ele e a esposa andavam tendo uns atritos, né? E aí ele chegou na esposa e falou assim, olha, não tá legal, nosso casamento vai ficar em risco desse jeito, o que nós vamos achar de solução? E os dois entraram num consenso. Atrito é normal entre casais, gente? O casal que falar que não tem atrito tem um problema sério. Não tem como. Atrito é normal entre pais e filhos, irmãos. Nossa, irmão é o mais comum, né? Brigar com o irmão. Atrito é normal, gente. Conviver é uma arte. Conviver é uma arte, é um aprendizado. Conviver no trabalho se tem atrito, né? Vai ter com o cônjuge também. Então, eles entraram num acordo. Todas as vezes que tivesse um atrito, cada um ia para um cantinho pensar, mas sem jogar a culpa no outro. O que eu fiz para chegar nessa situação? Pensando, o que eu deixei acontecer para chegar nessa situação? Porque enquanto eu estou jogando a culpa no outro, eu estou dizendo que eu sou o melhor. Super confortável. Eu estou dizendo que eu sou o bom. Então, um dia eu estava orando por um amigo meu que estava passando por uma obsessão terrível. E eu disse, Senhor, ajude, coitado, está numa obsessão. O obsessor dele apareceu na minha frente e falou assim, quem é você para falar dele? Olha a sua vida. Eu falei, vixe Maria. E é verdade. Às vezes a gente se coloca, sem perceber, inclusive, numa posição superior. E não percebe. Quando nós escolhemos a nossa religião, temos que escolher pensando que é bom para nós, e não que ela é superior à religião dos outros. Ela é boa para nós. Tem que haver um respeito, né? Exato. E onde tudo isso que nós falamos aqui, o que tudo isso tem a ver com cuidar do estresse? Aprender a lidar com as pequenas coisas da vida, que vão acontecer diariamente. Talvez daqui a pouco, a hora que sair ali na esquina, uma fechada no trânsito, ou até uma batida mesmo, vai acontecer. E é saber lidar. Vamos passar por estresse? Claro que vamos. Mas como vamos lidar? E vamos enxergar o estresse pelo lado negativo ou pelo lado do aprendizado? É uma escolha nossa. Podemos enxergar o lado negativo? Ou o lado de que Deus está nos ofertando um modo de crescermos. Queridos, muito obrigada mesmo por estar conosco nessa tarde. A voz nem falhou, hein? Pode. Maravilhoso você falou sobre a forma que falou. E nos lembra os orientais, né? É a polaridade, né? A polaridade que existe na cultura oriental. O Buda diz que você tem que se manter na polaridade, né? Caminho dos meios, se você for pegar a ciência dele, né? Nem negativo nem positivo. Na resposta está em alguma coisa que seja neutra para você e para todos. Né? Se eu pego esse óculos aqui, ele faz isso. Se eu pego aqui, ele faz isso. Se eu pego aqui, ele fica reto. É o meio. O equilíbrio está no ponto do meio. É o certo que está ali, ó. Eu posso estar pensando certo para anular o errado. Ou às vezes pensar errado para chegar no certo, né? Então é um caminho que a gente escolhe, né? E aí, 2 minutos? 2 minutos? E
E a Não? relatividade Vai é encerrar a lá? condição de eu enxergar o meu caminho, a Tânia e o dela, e a relatividade está entre Ó. o que tem de diferente entre você fez e o que eu fiz. Essa compreensão que tem que ter. Hoje vamos estender, hein? Só um pouquinho que ainda não acabaram lá, mas rapidinho. O que é bom e o que é ruim. Nós sabemos, de fato. Meu professor de espiritismo sabia que o que estava acontecendo com o pai dele era bom naquele momento. Então, eu já contei uma historinha aqui dos orientais e vou contar de novo, já escutei ela em outras versões. Um chinês queria muito ser pai e ele casou. E a mulher engravidou e ele disse: que felicidade, serei pai. E nasceu um filho que era tudo o que ele queria. Que felicidade, sou pai de um menino. Quando esse menino fez 3 anos, ele disse: meu filho, o que você quer de presente? E o filho disse: eu quero um cavalo. Ele disse: que tristeza, eu não tenho dinheiro para ter um cavalo. Eu sou muito pobre. E aí ele trabalhou, sempre dizendo: como eu sou triste, eu não posso dar um cavalo para o meu filho. E ele continuou trabalhando. Apenas quando o filho fez 18 anos, ele conseguiu dar um cavalo para o filho. E ele dizia: que felicidade, meu filho andando de cavalo pelos campos, para lá e para cá. E ele olhava e dizia: que felicidade. E o filho caiu do cavalo e quebrou os 2 braços e as 2 pernas. E ele disse: que infelicidade é a minha. Meu filho agora está acamado, com os 2 braços e as 2 pernas quebradas. Mas veio a guerra. Todos os jovens da idade do filho dele foram convocados para a guerra. Mas o filho dele não, porque estava acamado. Que felicidade, meu filho está acamado. O que é felicidade e o que é tristeza? Na nossa pequena visão. Vamos confiar mais em Deus, naquela frase que Jesus diz: crede em Deus, crede em mim. Vamos confiar mais. Obrigada de novo. Pronto, Tânia.